Bem-vindo, viajante! Aqui é a Moira. Hoje eu te trago um relato perturbador de Camila, que aceitou um favor e trouxe algo para casa sem perceber o risco. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever e curtir o conteúdo para garantir mais relatos no futuro. Meu nome é Camila. Quando eu fecho os olhos e penso na minha amiga Iris, tento lembrar dela rindo no ponto de ônibus depois de um job de evento, os pés doendo e a gente dividindo um pastel. É assim que eu gostaria de guardar, só que não dá. O que ficou não tem graça nenhuma. Eu e a Iris nos conhecemos trabalhando como recepcionistas em feiras. Era puxado, mas a gente se ajudava. Iris era direta, prática, meio fria quando precisava. Sabia conseguir as coisas. Teve uma época em que ela começou a circular com gente bem-estar, sabe? Palestras, retiros, essas coisas que prometem silêncio na cabeça e paz na alma. Eu achava meio modinha, mas ela jurava que estava dormindo melhor, que tinha parado as crises de ansiedade. Respiração guiada, dizia ela. Tem um jeito certo de ouvir o próprio corpo. Foi aí que apareceu a tal doutora Helena Viotti. Não era médica de hospital. Se vendia como pesquisadora de status de consciência. Falava baixo, tinha um olhar calmo que incomodava. Iris virou sombra dela em poucos meses. Agenda, chamadas, viagens. E de repente a minha amiga estava morando num apartamento melhor, num bairro que eu só visitaria com convite. É parceria, Camila. A gente se ajuda. Ela explicava. Eu tentava acreditar. Na primeira vez que eu fui lá, estranhei o silêncio. Não era silêncio de falta de ruído. Era silêncio que parecia pesado. Tipo quando a gente entra num estúdio de gravação e o som morre na parede. No meio da sala tinha uma cápsula branca do tamanho de uma banheira, uma câmara de flutuação sensorial, segundo a Iris. Fico ali dentro ouvindo os áudios da Helena, sem luz, sem barulho. Minha cabeça desacelera, ela disse orgulhosa. Em volta, difusores ligados, cheiro de erva e um aparelho de som com fones caros. Eu comentei. Isso não é perigoso, não? Ela riu. Perigosa viver sem travar a própria mente. Aos poucos o clima mudou. De visita em visita percebi os detalhes. Uns filtros pretos nos ralos, fitas adesivas cobrindo o LED dos eletrodomésticos, protetores auriculares largados pela casa, como se qualquer ruído fosse inimigo. A doutora Helena mandava áudios longos, frases espaçadas, pausas enormes, sussurros. Iris ouvia no último volume e depois ficava em silêncio, olhos abertos, como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa que eu nunca sabia o que era. Numa noite, enquanto eu buscava a água, ouvi um som vindo do quarto de hóspedes. Era baixo, rítmico, como a respiração de alguém dormindo. Só que a cama estava arrumada e o quarto vazio. Quando voltei para a sala, Iris estava em frente à cápsula, a tampa aberta, a luz interna apagada. Ela segurava 2 protetores auriculares pretos. Você ouviu? Perguntei. Ela não respondeu. A Helena diz que os sons que a gente não processa ficam presos no corpo. Aqui dentro eles dissolvem. É como puxar um espinho invisível. Eu ri de nervoso. E esse espinho respira? A partir dali a situação despencou. Iris começou a atender gente no próprio apartamento. Sempre mulheres exaustas, chorando baixo, segurando bolsas contra o peito. Saíam de lá com exercícios de respiração e pendrives com áudios terapêuticos gravados pela Helena.
No começo eu achei que era só placebo, mas uma cliente me puxou no corredor e sussurrou. A voz dela entra em tudo. Até quando desligo, continuo ouvindo. Não foi a única. A cápsula ganhou regras que a Iris repetia como reza. Não abra a tampa se a luz estiver acesa. Não fale alto no corredor. Não chame pelo nome de ninguém quando eu estiver lá dentro. Na última visita, antes de tudo quebrar, vi algo colado por dentro da tampa. Um papel impresso com um texto curto. Se o ruído responder, não responda de volta. Eu li 2 vezes, sem entender por que alguém precisaria desse aviso. A Helena apareceu finalmente numa tarde. Chegou sem perfume, com um moletom cinza, simples, e ainda assim a sala ficou menor. Cumprimentou com um toque de dedos e me olhou como quem mede febre. A Camila é seu ponto de fuga, ela disse para Iris sem tirar os olhos de mim. Se quiser que o processo funcione, precisa fechar esse ponto. Eu ri, desconcertada. Iris baixou o olhar. Processo de quê? Perguntei. De silenciar o que não serve mais. Ela respondeu e foi embora, como se sempre tivesse sido da casa. Depois disso, a Iris sumiu por alguns dias. Mensagens lidas, nenhuma resposta. Quando me atendeu, a voz veio rouca, quase sem ar. Fica tranquila, Cami. Tô em um retiro rápido. Antes de desligar, soltou uma frase que me gelou. Se eu não voltar, você sabe onde guardar o que sobrar de mim? Eu não sabia. Na hora, fingi que não ouvi. Não foi retiro. Foi outra coisa. Dias depois, um conhecido em comum me ligou com a voz seca. A Iris foi internada. A sedação foi pesada, deu ruim. As versões mudavam. Colapso, crise, ataque de pânico. Ninguém assumia nada. No hospital, ela mal abriu os olhos. A mão dela estava fria. Os protetores auriculares pretos sobre a mesa, ao lado do soro. A doutora Helena não apareceu. Quando a Iris morreu, me chamaram para pegar pertences mínimos. Eu tremia na portaria do edifício dela com um envelope fino e a chave do apartamento. Subi. O lugar estava limpo demais, como se alguém tivesse apagado a vida com um pano úmido. A cápsula, coberta por uma lona branca, parecia um animal dormindo. Na mesa, um pendrive etiquetado Sessão Final. Nem encostei. Eu precisava olhar o quarto de hóspedes. Não sei explicar porquê. Entrei andando devagar. No criado mudo, um aparelhinho de som daqueles simples de pilha que a Iris usava para testar ruído ambiente. A luz dele piscou sozinha. O visual acendeu com o número 01 e deu play sem eu tocar. A voz da Helena saiu baixa, arrastada, como se estivesse dentro de uma piscina. Se você está ouvindo, o processo foi concluído. Evite nomes, evite lembrar, evite responder. Depois silêncio. Só que não era silêncio. Tinha algo atrás da voz. Conferi a porta, a janela, todas fechadas. O aparelho repetiu a faixa. Eu ia desligar quando, por trás das pausas, veio um som que não era da Helena. Era a respiração que eu tinha ouvido semanas antes, só que mais perto. Um ar entrando e saindo paciente, como quem não se cansa. Eu desliguei, o som continuou por um segundo e parou, feito alguém segurando o próprio fôlego. Fui até a sala, peguei minha bolsa e decidi que ia entregar aquela chave e nunca mais voltar. Foi quando a cápsula estalou. Não foi alto. Um barulhinho de tampa plástica cedendo 1 milímetro.
A lona tremia bem de leve, respirando sozinha. Eu congelei. O aviso colado por dentro da tampa me veio na cabeça inteiro, como se eu estivesse lendo. Se o ruído responder, não responda de volta. Eu não respondi. Saí andando sem fazer barulho, fechei a porta e deixei a chave com o porteiro. Ele perguntou se estava tudo certo. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Tentei não levar nada, só que trouxe. Alguns dias depois, acordei no meio da noite com um peso pequeno no ouvido, como pressão de avião. Estiquei a mão na mesa de cabeceira e encontrei um par de protetores auriculares pretos, iguais os da Iris, idênticos, com um risquinho na borracha que eu lembrava de ter comentado com ela. Não sei como entraram no meu quarto. Juro que não trouxe. Joguei no lixo na mesma hora. De manhã eles estavam em cima do meu travesseiro. Fui ao banheiro e liguei o chuveiro, só para ter barulho. O som da água me acalmou, até ao perceber que por baixo do barulho tinha de novo aquela respiração. Um entra e sai calmo, insistente. Desliguei o chuveiro. O som parou junto, como se estivesse me seguindo. Peguei o celular e toquei uma playlist qualquer no último volume, pagode, funk, qualquer coisa viva. Fiquei andando pela casa com a música ligada, como se fosse uma luz acesa na madrugada. Funcionou por algumas horas. Hoje eu moro com um fone de ouvido do pescoço. Não é para ouvir música, é para abafar. Eu durmo com TV ligada, com ventilador barulhento, com aplicativos de chuva. Eu converso pouco ao telefone, porque quando o outro lado fica em silêncio, é como se alguém respirasse junto, pertinho. E sim, eu admito, às vezes eu penso em colocar os protetores auriculares para descansar. Só encostar no ouvido 1 minuto e ver se melhora. Mas lembro da tampa da cápsula, lembrando a regra simples que a Iris ignorou: não responder. Na última madrugada, a campainha tocou, uma vez só, seca. Olhei pelo olho mágico e não tinha ninguém. Encostei a testa na porta para ouvir o corredor. Não havia passos, nem elevador, nem vizinho, nada. Só o ar, entrando e saindo devagar, como se alguém do outro lado esperasse eu dizer alô. Eu fiquei quieta até o dia clarear. Se um dia você quiser mesmo silêncio, não aceite que outra pessoa te dê. Silêncio de verdade não vem num arquivo, nem numa cápsula, nem na voz de uma desconhecida elegante dizendo que sabe o que te acalma. Eu perdi a minha amiga quando ela decidiu que era melhor desligar o mundo do que aprender a ouvir o que doía. E de um jeito torto, eu perdi o meu silêncio junto com ela. Esse foi o relato de Camila. Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.